Olá pessoal, dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre o calor e a sua propagação, tá? Primeiramente vamos para a definição de calor, né? O que é o calor? O calor ele é definido como energia em trânsito que flui de um corpo para outro, tá? Sempre segue esse caminho, indo do corpo de maior temperatura, ele vai sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? E no processo do calor, há sim a transferência de energia entre os corpos, tá? Ou seja, o corpo que tem maior temperatura perde energia para o corpo de menor temperatura. E essa energia depende diretamente da temperatura e da massa do corpo, tá? Como assim? Imagine o seguinte, você tem vamos supor, um copo de 200 ml, tá? Com água lá a uma temperatura de 80 graus Celsius, tá? Essa água de 80 graus Celsius, ela é capaz de aquecer uma determinada superfície ou derreter uma determinada quantidade de gelo se você derramar em cima, né? Só que ela vai ter uma quantidade de energia máxima que ela pode liberar, tá? Por exemplo, se você jogar essa determinada quantidade de essas 200 ml de água, tá? Em cima de um bloco de 1 kg de gelo, tá? Por exemplo, 1 litro de gelo, 1 kg de gelo, essas 200 ml de água não vai ser suficiente provavelmente para derreter todo esse gelo, né? Já se você pegasse um balde de 20 litros, 30 litros de água, também a 80 graus Celsius, provavelmente você iria conseguir derreter toda aquela quantidade de gelo ou pelo menos uma quantidade maior de gelo, tá? Ou seja, a quantidade de energia que pode ser transferida entre os corpos durante o processo do calor, né, vai depender da temperatura do corpo, tá? Ela depende da temperatura, mas também depende da massa do corpo, ok? Se um corpo tem uma quantidade de massa maior, tá? Ele vai conseguir perder ou ganhar uma quantidade de energia também maior, tá? Assim como é a questão da temperatura. Quando a gente fala em calor, não vá confundir calor com energia, tá? Calor é energia em trânsito, ou seja, um corpo ele não possui, é sempre energia em trânsito, tá? Ou seja, um corpo ele não possui uma determinada quantidade de calor. Ele pode perder ou pode ganhar energia em forma de calor, tá? Mas ele não tem uma determinada quantidade de energia em calor. Calor não é algo que o corpo pode armazenar, tá? O corpo armazena energia interna. Ele perde energia interna ou ele ganha energia interna através do calor. Olha, qual é a unidade de medida de calor? Por ele ser uma forma de energia que vai estar transitando de um corpo para outro, né? Ele também tem a mesma unidade de medida de energia, tá? Que no Sistema Internacional de Unidades vai ser o Joule, né? Escreve Joule. Aí o símbolo é esse J maiúsculo, tá? Porém, também é muito utilizado em algumas questões, né? A calorias, tá? Isso aqui vem principalmente lá dos Estados Unidos, que é onde eles adotam como unidade de medida padrão a caloria, né? Então, geralmente a quantidade de energia, a unidade de medida do calor, são mais utilizadas essas duas, joule ou calorias, tá? A relação entre joule e caloria a gente tem aqui, ó. Uma caloria equivale a 4,18 joules, tá? Algumas questões vão pedir para aproximar para 4, outras 4,2, tá? Mas o valor mais correto é esse aqui, ó, 4,18 joules. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Ou seja, a caloria é maior do que o joule, né? É a forma de propagação do calor, né? Eu falei para vocês que calor é energia que sai de um corpo e vai para outro, mas existem três tipos principais que essa propagação pode acontecer, tá? Ou seja, que a energia pode sair de um corpo e para o outro. Pode ser através da condução, da convecção ou da radiação, né? Ou irradiação. Okay? Mas vamos falar agora de cada uma delas. A condução ela é a transferência de calor por meio da agitação de moléculas em um corpo ou entre mais corpos, né, desde que haja contato entre eles. E por necessidade de um meio, ou seja, um meio de propagação, ela não pode ocorrer no vácuo, tá? Não pode ocorrer no vácuo. Na condução térmica acontece o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho uma barra de ferro e estou segurando essa barra de ferro aqui com a minha mão, né? E coloco uma vela nessa extremidade da barra de ferro, né? A vela vai aquecer esse pedaço aqui, né?
Só que se eu ficar segurando essa barra de ferro por muito tempo, eu vou começar a perceber que lá onde eu estou segurando também vai estar aquecendo, né? Aí para que essa barra de ferro aqueça esse lado aqui, é preciso que o calor tenha se transferido dessa parte da barra de ferro para essa outra parte aqui, tá? Para esse caso aqui, ó, eu estou tendo transferência de calor entre um único corpo, tá? A vela está aquecendo essa parte aqui e essa parte aqui que está aquecida vai aquecendo o restante aqui do corpo, tá? Ou seja, eu estou tendo transferência de calor de uma parte do corpo para outra parte do corpo através da condução, ok? Se eu pegasse essa barra de ferro e encostasse ela em outro objeto e aquecesse esse outro objeto, também ia ser através da condução, ok? Assim eu ia ter uma propagação de calor de um corpo para outro. Tá? Observem que na condução eu não preciso ter necessariamente dois corpos diferentes para que haja transferência de calor, né? Bora lá, convecção. A convecção é o movimento de massas fluidas, né? Ou seja, gases, líquidos, vapores, né? Que trocam de posição até que haja um equilíbrio térmico. A gente observa a convecção sempre que a gente está, por exemplo, fervendo água. Tá? Você vê que começa a ter aquelas bolinhas subindo e descendo, né? Essa convecção ela não é necessariamente, se a gente for levar ao pé da letra, um processo de propagação de calor, né? Por quê? Porque a gente definiu o calor como sendo a troca de energia entre um corpo e outro, né? Só que no caso aqui da convecção, a gente não tem troca de energia, a gente tem troca de posição das massas, tá? A massa mais quente, tá? O que vai aquecer mais aqui próximo da água, sempre vai ter a tendência de subir, tá? Mais quente sempre sobe, por quê? Porque ele é menos denso, né? A gente pode dizer que, no modo mais grosso eu falar, pode se chamar mais leve, né? Mas na verdade ele é menos denso, ele tem uma densidade menor. Tá? E sempre esse mais quente, né, vai tender a subir e o mais frio vai tender a descer, porque é mais pesado. Por isso que você vai observar que sempre você vê o ar-condicionado, ele está na parte superior num determinado ambiente, né? Você entra numa sala, num quarto, né? Você nunca vai ver um ar-condicionado, raramente, né? Você vai ver um ar-condicionado na parte de baixo, tá? Ele sempre vai estar posicionado na parte de cima. Por quê? Porque o ar-condicionado, ele vai ser exatamente para esfriar aqueles gases quentes que vai estar lá em cima. E o gás quente, depois dele esfriar, imagine que você tem aqui um quarto, né? Você vai ter o ar-condicionado aqui na parte de cima, tá? Para ele liberar gases que vai esfriar a parte de cima aqui, tá? E esse gás, depois de ter esfriado, né, ele vai começar a descer, né? O ar frio desce e o ar quente ele vai subir, né? Aí você vai ter sempre esse movimento aqui, ó. O ar quente aqui de baixo sobe, aí lá em cima o ar-condicionado esfria ele, e esse ar depois de esfriar ele desce. Aí vai ter sempre esse movimento. É isso que acontece no caso do ar-condicionado. Por isso que o ar-condicionado é mais funcional na parte de cima. Não que na parte de baixo ele não vai esfriar também, né? Pode esfriar sim. Mas ele funciona com a maior eficiência na parte de cima. Aí o último processo aqui é o da radiação, né? Na radiação a gente tem transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas. Ó, atenção para isso aqui. Ó. Ondas eletromagnéticas elas podem se propagar no vácuo. Ou seja, para a radiação aqui, eu não preciso de um meio material. Tá? É o único tipo de propagação de calor que pode se propagar no vácuo. Tá? Tanto a convecção quanto a condução, elas precisam de um meio material. Tá? Já para a radiação não precisa. Isso aqui é muito cobrado nas questões. Tá? É um tipo de propagação que não precisa de meio material, ou seja, que se propaga no vácuo. Somente a radiação ou irradiação. Né? E esse tipo de propagação de calor aqui, tá? É o que faz, por exemplo, a gente que está aqui na Terra, né, receber calor do Sol. Okay? O Sol, por exemplo, aqui entre o Sol e a Terra existe uma determinada região aqui que não vai ter matéria nenhuma, né? Vai estar no vácuo. Então, para que esse calor consiga sair do Sol e chegar até na Terra, ele teria que ser possível viajar através do vácuo, né? Mas ele é capaz de fazer isso. Tá? Então, a gente recebe calor do Sol através de ondas eletromagnéticas, né? Outra coisa interessante, ó. Todo corpo com a temperatura acima de 0 grau Kelvin, tá? Aliás, acima de 0 Kelvin, que é o zero absoluto, né? Ou seja, a menor temperatura possível de chegar, ele pode emitir radiação. Ou seja, o nosso corpo emite radiação, tá? Uma caneta que você estiver segurando aí emite radiação. Só que não tem vai ser uma radiação muito pequena, ou seja, imperceptível.
tá? Imperceptível. O nosso corpo também tem uma radiação praticamente imperceptível, né? Já um corpo como o Sol, que tem uma temperatura muito alta, ele tem uma radiação também muito alta. A radiação ela depende da temperatura.